Quando a gente pensa no Renascimento, o que vem à cabeça? Arte, ciência, a volta da razão, certo? Mas e se a verdadeira força por trás dessa era fosse algo muito mais secreto? E quem sabe até um pouco perigoso? Vamos mergulhar nessa história da doutrina oculta do Renascimento. A narrativa que a gente vai desvendar aqui apresenta uma ideia bem desafiadora. A de que uma corrente de pensamento oculta, e até considerada perigosa, foi o verdadeiro motor daquela época. Então, olha só que interessante. De um lado, a gente tem a visão comum do Renascimento, aquela que aprendemos na escola, o retorno à razão, ao humanismo, mas do outro existe uma realidade oculta, um mundo de magia, ocultismo e uma busca por poder divino. É bem nesse contraste que a nossa análise vai se aprofundar. Para entender como essa realidade oculta ganhou força, a gente precisa viajar no tempo, lá para o coração da Itália do século XV, a Florença renascentista. Lá pelos anos 1400, a Florença governada por Cosimo de Médici virou um verdadeiro imã para estudiosos. Intelectuais gregos que estavam fugindo do Império Bizantino em decadência chegaram trazendo com eles conhecimentos antigos que tinham sido esquecidos no Ocidente. E bem no centro desse movimento todo estava a Academia Platônica. Mas olha, não era uma universidade formal, nada disso. Era mais um círculo de iniciados, sabe? Com um objetivo muito específico e, digamos, secreto. Encontrar uma sabedoria perdida. E o ponto crucial é esse. A grande missão da academia era redescobrir essa tal de prisca teologia, a teologia antiga. Eles acreditavam que essa era a fonte mais pura de toda a verdade, uma sabedoria que veio antes de tudo que se conhecia. Bom, e essa busca pela sabedoria antiga estava prestes a tomar um rumo totalmente inesperado, dramático e, sem dúvida, decisivo. E aí acontece um momento que muda tudo. Imagina a cena. Por volta de 1460, o grande projeto em Florença era traduzir todas as obras de Platão, um trabalho gigantesco. Mas, em 1463, um manuscrito grego misterioso chega nas mãos de Cosimo de Médici. A ordem dele para o tradutor, Ficino, foi direta e chocante. Pare tudo. Traduza este texto antes de Platão. Mas por quê? Por que essa urgência toda? Simplesmente porque eles estavam convencidos de que tinham encontrado algo ainda mais antigo e mais puro que Platão, uma ligação direta com a prisca teologia. Eles acreditavam que aquele texto tinha sido escrito por um sacerdote egípcio lendário, uma figura que teria vivido antes mesmo de Moisés. A descoberta desses textos, conhecidos como Corpus Hermeticum, abriu as portas para uma doutrina radical. Uma ideia que colocava o ser humano bem no centro do universo. A ideia de que o homem pode, sim, se tornar um deus. A doutrina central era basicamente uma forma de gnosticismo. Era uma ideia super radical que prometia a divinização do homem. E o caminho para isso não era a fé como na religião tradicional, mas sim um conhecimento secreto, um conhecimento oculto. E essa filosofia não era só uma crença abstrata, não. Ela prometia um caminho prático, um sistema de magia, projetado para que o ser humano pudesse, de fato, acessar e canalizar o poder divino. Essa magia renascentista se manifestava de duas formas principais. Primeiro, a magia simpática, que usava talismãs e objetos feitos na hora certa, astrologicamente falando, para capturar o poder dos planetas. E a segunda era a magia órfica, que usava hinos e música para atrair as influências cósmicas das estrelas. Certo? Então, o que acontece quando essas ideias, que são super explosivas, são soltas na Europa? O mais incrível é que essa filosofia mágica não ficou só nos círculos secretos de estudiosos. Ela começou a se infiltrar na cultura, aparecendo codificada bem ali, à vista de todos, em algumas das obras de arte mais famosas da história. Um exemplo perfeito é a Primavera de Botticelli. Sobre essa nova perspectiva, a pintura deixa de ser só uma obra de arte belíssima. Ela se transforma em um talismã complexo, um objeto mágico funcional projetado para canalizar energias positivas, saudáveis e rejuvenescedoras. 16. Esse foi o número de edições da tradução hermética de Ficino publicadas antes do ano 1600. Pode não parecer muito hoje, mas para a época da prensa recém-inventada, isso mostra uma popularidade imensa e uma disseminação muito rápida dessas ideias por toda a Europa. E essa influência se tornou tão profunda que o exemplo talvez mais chocante aconteceu em 1488. Uma imagem de Hermes Trismegisto, essa figura pagã, foi instalada no piso da Catedral de Siena, um lugar sagrado do cristianismo. Ele foi homenageado ali como um profeta, que teria vivido na mesma época de Moisés
E isso tudo nos leva a uma pergunta final, uma pergunta provocadora que pode mudar nossa visão sobre um período histórico tão importante. Será que o grande renascimento da arte e da ciência foi, na verdade, um renascimento da magia antiga? E se for, o que isso realmente nos diz sobre as verdadeiras origens do nosso mundo moderno?